É difícil, boa noite, de falar sobre esse contexto todo, eu não tenho condições de palavra. Só do jogo eu tenho. Uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer, que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem, a jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada. Persistência, resiliência, vai até o final, são palavras muito fáceis de dizer. É muito difícil fazer isso em campo. A equipe teve um nível de concentração muito alto, com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Fred Gomes, do GE. Tite, queria te perguntar em relação à acomodação de De La Cruz e Arrascaeta no mesmo time. Você já conseguiu encontrar assim, o posicionamento ideal, a química ideal para os dois ali? Parece que o De La Cruz, um pouco ali pela direita, às vezes ele não entrega tudo, assim, não aparece naquela condição de finalização, que ele tem uma excelente finalização. Dá para conseguir, talvez, reposicioná-lo de uma forma que ele seja mais produtivo? Obrigado, boa noite. Sim, com o tempo, e tu me cobra. Guarda essa pergunta que tu vai me fazer de novo e nós vamos considerar essa assim, porque requer tempo de entrosamento, inclusive dos 4 homens no meio campo, com um jogador de profundidade pelo lado, que normalmente é o lateral. Guarda essa e a gente vai voltar a conversar. Ô, Tite, aqui Sérgio Lobo. Queria que você falasse da fase aí do Léo Pereira, que no domingo, né, ele teve, por 2 momentos, na verdade, um foi extraordinário, a bola do primeiro tempo, onde ele lê todo o momento, desde quando parte o cruzamento do Piton e quando ele percebe que o atacante do Vasco ia ganhar a jogada do Varela, ele se posiciona para salvar o gol, também depois no segundo tempo, e hoje, né, que foi fundamental, ele foi para o ataque e fez o gol da vitória do Flamengo. Queria que você falasse desse momento dele, que está super especial. Talvez o Kleber possa falar que tem trabalhado bastante, ele e o César, na parte defensiva. O Léo é um menino que terminou muito bem o ano com a gente, nos 12 jogos anteriores, foi um dos jogadores com um nível alto, né? E começou também bem o ano, né? É um jovem, tem muita qualidade nos posicionamentos defensivos, nas coberturas, e também muita qualidade nos momentos ofensivos do jogo, com construção, com bola longa, bola diagonal, com bons passes, né? E hoje teve a felicidade do cabeceio. Ele ataca muito primeiro pau nos escanteios, né? E agora, hoje fez um gol no segundo, então pode aparecer em qualquer lado, né? E isso é importante para ele, a gente ficar feliz pelo jogo que ele fez passado, defensivo perfeito, e hoje, embora não tenha salvado em nenhum momento, também fez um grande jogo. Nosso processo defensivo hoje foi muito bem. Acho que o Botafogo teve uma finalização ou 2 no gol, se eu não estou enganado, né? E tem margem de crescimento. Isso é importante no atleta. Ele não bateu o topo, ele tem margem de crescimento. Tite, boa noite aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Na resposta que você deu para o Fred, você falou a questão do lateral, né, indo mais para frente, na linha de fundo. Não me parece muito a característica do Varela, me parece mais a do Wesley. Queria entender a mudança, se foi por alguma questão tática ou se o Varela teve algum tipo de problema. E você comentou também das entradas que contribuíram hoje para a vitória do Flamengo. Você já pensa em fazer alguma mudança, algum ajuste, algum teste na equipe no próximo jogo? Teste não. Jogadores desse nível, poxa. Eu vou repetir, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo lado humano, por todos eles. Eu, como técnico, tenho que escolher, mas eu tenho um carinho por eles, porque eu sei do trabalho atrás do pano, aquilo que por vezes vocês não veem, eu vejo. E eu não me engano, e também não fico botando panos quentes para uma situação, nem aproveitando de resultado positivo para definir isso. Falo porque sinto. E tenho que escolher, cara. Mas eu tenho por eles um respeito muito grande. E coloquei, antes de começar o jogo, quando eles foram fazer o aquecimento, eu coloquei isso a eles.
e coloquei que a preparação deles ia ser fundamental para entrar no jogo e ser decisivo. Não porque eu sou adivinha, porque o futebol ele é assim. Porque o futebol te traz isso. Esse conjunto todo da obra, do lado direito, o Varela dá quando a jogada de combinação e que dá o time para passar. O Wesley, ele não precisa nem de time, ele precisa ele só o lançamento longo também já dá infiltração. As duas pode. Mas o Varela não teve problema, foi? Teve problema, sim. Já estava determinado a substituição dele, do Nico também. Gente, nós jogamos 2 clássicos início de temporada em 4 dias. Isso, a exigência física e mental, ela é muito forte, ela é muito grande. Então, já estava dele e do Nico, já estava determinada 2 substituições que nós já tínhamos pronta para fazer no segundo tempo. Oi, Tite, tudo bem? Aqui em cima. Boa noite, Kleber. Boa noite, Tite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Na última coletiva, eu ouvi vocês falando algumas vezes sobre a questão do terço final do gramado. Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa parte ofensiva. Que porcentagem tem da questão técnica coletiva e de que porcentagem essa melhora tem da questão individual dos atletas? A gente acompanhou muitos treinos seus na seleção. Eu lembro que você falava muito terço final, a liberdade do jogador, a criatividade do atleta. É mais individual ou é mais coletivo? Se permite uma questão sobre a bola aérea. Foi um recurso pontual para esse jogo, dado uma fragilidade que o Botafogo vem tendo nas últimas partidas, ou é uma estratégia que o time pode adotar para a sequência da temporada? O primeiro... Fala da bola parada. Fala. Ou das outras. A questão da bola parada a gente tem trabalhado bastante, né? E analisando os adversários, a gente entende o que usar e em que momento usar. Então, como todo o processo, entrando na primeira resposta, até o processo ofensivo das movimentações, tem muito do atleta e tem muito do trabalho, tem muitas movimentações, que é um crescimento que a equipe precisa, faz parte da evolução da equipe, né? E a gente tem trabalhado para isso. O pouco tempo que tem agora, a gente agora no sábado faz o 4º jogo em 10 dias, se eu não estou enganado, é recuperar e treinar pouco, e essa evolução vai acontecer com certeza nessas movimentações. Coordenação fina, ela se pega com o tempo. O atleta vai adquirindo a sua melhor condição. Eu estou falando de todos, estou falando nossa, estou falando do Botafogo, estou falando de todas as equipes. Ela retoma uma finesse maior com uma sequência de jogos. Ela é inevitável, precisa desse. Ela é da jogada individual, mas ela é do posicional. Eu digo, a gente não engessa na frente. A gente dá o plano criativo. Então, por vezes ele vai ser do drible, por vezes ele é da tabela, por vezes ele é da assistência. O Arrascaeta é um jogador assim, que ele sempre, eu lembro que ele fala para vocês que ele precisa de uma sequência de jogos, eu ouvi mesmo quando nós estávamos no Flamengo, não era assim? Para adquirir seu melhor ritmo, e os atletas necessitam para encontrar essa finesse. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Yuri Duque, da Rádio Antena Esportiva. Eu gostaria de saber de você o que define a escolha do centroavante titular hoje do Flamengo, levando em conta que você tem 2 grandes referências do futebol mundial, que seria o Pedro e o Gabigol. E também queria que você falasse um pouquinho sobre a reação da torcida hoje na alteração, quando você movimentou a saída do Pedro para a entrada do Gabigol durante o jogo. A torcida viu o apoio delas, não percebi o que foi. Para as duas, e na busca ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a reação da torcida. Ela estava, por vezes, tocava uma bola de lado, ela reclamava aqui fora, reclamava aqui atrás no meu banco. Mas não dá para te perder a consciência, não dá. Não dá para te achar que tu vai sair de qualquer jeito e tu vai lá fazer o gol. Ele necessita, e jogar com essa pressão. Por isso que eu falei dos atletas, eles terem essa maturidade. Isso vai dando crédito, vai dando... E titularidade é a sequência de jogos que vai dando essa. É a disputa pela titularidade, elas são os momentos de cada um. O Pedro tem sido goleador, eu acho...
Foi nos últimos 12 anos, e nos 12 jogos, e agora nesse Gabi, também da mesma forma, tem a possibilidade, como a gente utilizou, em alguns momentos estratégicos do jogo, dos dois, foi no jogo, a gente usou desde o início. Eu estou com a cabeça no jogo ainda, não? Mas a gente usou os dois. Audax? Nessa possibilidade, por vezes tinha. Se o Arrasca, daqui a pouco no jogo hoje, nós aventamos essa possibilidade, ele poderia colocar que não tinha a continuidade, a gente deixava e ficava monitorando, que está buscando também o seu melhor, a possibilidade real de jogar ele circunstancialmente. Então, dois grandes atletas. Oi, Tite, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre o Gerson, como é que você vê ele taticamente, porque parece que no primeiro tempo o Flamengo teve uma certa dificuldade de sair jogando, a construção desde lá de trás, e o Gerson, às vezes, com a bola, ficou até mais atrás do que o Pulgar como primeiro homem, e muita gente, a torcida, vem pedindo ou, digamos assim, 2 volantes de origem, no caso Pulgar e Alan, ou até mesmo 2 pontas de origem. E parece que realmente o Flamengo melhorou no segundo tempo quando entrou o Luiz Araújo. Então, queria te perguntar como é que você vê o Gerson taticamente. E outra pergunta, se você me permite, sobre o Léo Ortiz, se é verdade que já está certo ou não está certo ainda. Se fizesse uma pergunta tática, ela requer observações e tudo mais. Cara, o Gerson, ele não trabalha como segundo meio-campista, ele trabalha como jogador de articulação dentro do bolsão na meia esquerda. Se tu olhar, por exemplo, o lance que o Cebolinha faz o cruzamento no final do primeiro tempo, ele é acionado na meia esquerda. Por quê? Porque a nossa fase ofensiva ela é de um primeiro meio-campista e ele avança para ser um articulador, um criador. No segundo tempo, se tu pegar um outro lance, vou te dar um outro lance para ser exemplo, só no plano das ideias, mas não. Há um cruzamento da direita e ele ataca o canal central, ele ia fazer o gol. E eu já estou levantando, porque era um posicionamento. E o Luiz Henrique ganhou o cabeceio. Se tu pegar esses 2 exemplos, eles mostram bastante o que é o posicionamento do Gerson, não como segundo meio-campista, como um jogador com liberdade criativa. Essa é a ideia. Do Léo. Fala tu. Não sei. Sabe alguma coisa? Eu não sei. Diogo, fala. Olha lá. Bragantino. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Tenho 2 perguntas, uma em questão ofensiva, outra na defesa. Ofensivamente, o Flamengo hoje ele passou mais de 60 minutos sem conseguir fazer uma finalização a gol contra o Botafogo. Foram 3 chutes a gol, uma nos 15 iniciais e outros 2 nos 15 finais. A pergunta é, essa falta de finalização a gol durante boa parte do tempo, a que você atribui essa falta seria falta de pontaria, falta de articulação? E já aproveitando na questão de articulação, aí mudando para o setor defensivo, uma outra pergunta. Principalmente no primeiro tempo, a zaga com Fabrício Bruno e com Léo Pereira, às vezes até o Varela, a zaga tentou muitos lançamentos, cerca de uns 4, 5 lançamentos entre o primeiro e o segundo tempo. Esse lançamento direto da zaga para o ataque é uma orientação sua ou é uma liberdade que você dá para os zagueiros? 2 questões. Primeiro, vou começar pela última parte. O Botafogo vem num 4-1-4-1, mudou agora o seu jeito nos últimos jogos, né? Baixando, não pressionou alto, reduziu bastante os nossos espaços ofensivos, né? E, em algum momento, essa ânsia de querer criar alguma situação faz com que o jogador dê uma bola longa, né? Não encontre esse bolsão do meio, esse espaço que tem, e tudo isso entra dentro daquela finesse que a gente falou. Não da finesse do atleta. Se a linha defensiva do adversário ela encurta o campo, ela te dá espaço atrás. Aí tu tem essa possibilidade também. Desculpa. E não dentro dessa finesse a finesse das movimentações, da gente poder desenvolver com calma isso, com paciência isso, e trabalhando boas bolas que teve, eu acho que foi uma para o Gerson, no primeiro tempo, uma bola longa atrás da defesa. A defesa, quando saía um pouquinho, dava esse espaço e a gente tentava. Por ter errado algumas bolas, parece que a gente também precipita, mas com calma, a gente tem trabalhado, tem orientado.
Amanhã olha o jogo novamente, prepara o treinamento, vai ajeitando para que as coisas saiam da melhor maneira possível. O Botafogo defendeu muito bem nesse jogo também. E para não ser um jogo imaginário, senão a gente fica jogando no área, que dá para fazer um jogo imaginário. Eu pego um lance. O lance que o Arrascaeta finalizou no jogo contra o Vasco foi uma bola cavada nas costas do sistema defensivo adversário, esse zagueiro com construção, numa infiltração do Gerson, tem uma bola para o Varela de retorno, ele faz o cruzamento e o Arrascaeta, parecido quase com o gol contra o Palmeiras. Então, por vezes, tu utiliza. Só não vale uma coisa, aí eu vou contrapor. Não vale pegar 15 minutos de um lado e 15 minutos do outro, juntar duas coisas e não olhar, por exemplo, que todo segundo tempo nós estamos 8, 9, e eles estarão aí, não vale. Aí o número fica só fatiado, né? Vamos pegar o conjunto da obra. Última da coletiva. E, Tite, boa noite, Kleber. Tite, na coletiva, após o jogo contra o Vasco, você bateu muito na tecla de buscar a evolução da equipe coletivamente, né, mesmo que paulatina, mas sempre focar numa evolução da equipe. Então, eu queria te perguntar se você observa uma evolução desde a estreia da temporada contra o Audax até o jogo de hoje, ou então uma evolução a curto prazo em relação ao jogo contra o Vasco para esse jogo. Marcos Martins, do canal da QSRN. Manteve a consistência, manteve o nível de concentração, que é muito difícil, né, com as pressões e com a necessidade do resultado, que a gente sabe que a grandeza do Flamengo ela requer. Eu sei disso, isso é muito claro. Não pense que eu não sei que se não ganhar, eu não estarei técnico do Flamengo. Eu sei muito bem disso. Né? Mas sei também que existe um processo para que aconteça as coisas, para essa evolução acontecer. E ela teve a primeira bola do jogo, ela foi representativa. Vocês lembram a primeira bola? Lembram, né? Ela dá e o Pedro já finaliza de média distância, abriu, ele varou para gol. Então ela busca ela está buscando, ela está trabalhando nesse sentido. E nessa sequência de 2 clássicos, 2 adversários fortes, 2 adversários que defenderam bem, a gente teve dificuldades ofensivas nesses 2 jogos, mas mesmo assim criou mais que os adversários, teve a vitória nesse, mereceu a vitória no outro, podia ter acontecido, né? Vou dar mais um dado. Vamos seguir trabalhando para isso. E eu acho que foi vocês da imprensa que me alertaram, uma crônica, uma crítica colocada e que a gente tem que observar e entender. Diz que o Flamengo, ano passado, perdeu muito. Talvez desde 2015 ele não tinha perdido tanto jogo assim. É isso, né? E aí eu coloquei para os atletas, eu digo, pai, é legal, nós de 12 do ano passado, a gente ganhar 7. Pô, legal. Agora perder 4 é muito para o Flamengo. Porque eu estou falando do meu trabalho só. É muito. Não dá para perder 4 de 12. Não. Tu tem que ter um equilíbrio um pouco maior. Tem que vencer, sim, mas tem que perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. Obrigado, Tite.